Boa noite, meus irmãos. Damos as boas-vindas aos companheiros que nos dão alegria da presença em mais essa atividade da nossa Sociedade Espírita Renovação. Nós queremos dar alguns avisos. Primeiramente, lembrar que hoje está começando um grupo de estudos do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o primeiro módulo. Então, quem tiver interesse ou que tenha se matriculado, já feito a inscrição nesse grupo, a atividade está começando hoje. Lembrar também das diversas atividades da casa, às terças-feiras à tarde, há um grupo de senhoras que, além de um estudo evangélico, também elabora enxovais infantis destinados às pessoas carentes, assistidas por esse grupo. Às quartas-feiras nós temos a palestra pública e os grupos de estudo sistematizado da doutrina espírita e estudo avançado da doutrina espírita também. Aos sábados, igualmente, grupos do ESD e do IAG, e sábado às 17h30 nós temos tradicionalmente nosso plantão do passe. 17h30 às 18h30. Essas são as diversas atividades que a casa desenvolve. Nós vamos delimitar o início das atividades como de hábito pela prece. Querido amigo e mestre Jesus, ao iniciarmos esse encontro, Senhor, te agradecemos a oportunidade que se renova a cada um de nós, de nessa casa que nos acolhe e assistidos pelo amor dos amigos espirituais, participarmos de mais uma reunião de estudos, de aprendizado, na palestra desta noite. Por certo, cada atividade, cada palestra nos traz ensinamentos importantíssimos que nos direcionam ao longo da nossa jornada vida fora. São tantos os desafios que enfrentamos nesse mundo tão atribulado em que vivemos, de tantas diferenças, de tanta violência, de tanta dor, de tanto sofrimento, que precisamos recarregar as nossas baterias espirituais para enfrentar esses momentos de dificuldade e de dúvidas. Somos então beneficiados pelo amor dos espíritos que nos acompanham, orientando-nos, dando-nos a oportunidade de, através das palestras ou das páginas dos livros, da mediunidade como um todo, sermos orientados no sentido de seguirmos da melhor maneira e de agirmos no sentido da observação das leis divinas que nos encaminham para um mundo positivo cada vez melhor. Rogamos a assistência dos bondosos amigos para o nosso palestrante e para que todos nós nos beneficiemos do resultado do seu trabalho. Rogamos a Jesus, mais uma vez, a sua presença entre nós. Que assim seja, Senhor. A palestra da noite está a cargo, mais uma vez, a cargo do nosso querido Armando Menezes. O Armando é essa figura simpática, cativante, que o Pará nos mandou, né? Ali está a irmã dele, a Terezinha, esposa do nosso Armando, e que já há alguns anos labuta aqui no Movimento Espírita do Paraná e também de Belém do Pará. Ele que profissionalmente, ele conduz navios, ele que comanda os navios na entrada e na saída dos portos da região de Belém. É o famoso prático, né? Trabalha na praticagem. E, doutrinariamente, desenvolve permanentemente um trabalho de divulgação do Espiritismo, onde quer que esteja. É um estudioso e um trabalhador de todas as horas. Vamos, com muita alegria, receber e ouvir o nosso querido Armando Menezes.
Queridos irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Que alegria, né? Ser recebido com tanta simpatia pelo nosso querido Joca, como a gente gosta de chamar carinhosamente, do nosso querido Joca. Obrigado pelas bondosas palavras, amigo. Então vamos começar o estudo da nossa noite, aqui na nossa amada Sociedade Espírita Renovação, onde nós viemos buscar um pouco mais para os nossos corações dessa doutrina libertadora, maravilhosa, que é a doutrina cristã, são os ensinamentos de Jesus. E nós aqui na doutrina espírita, claro, estudamos Jesus à luz da doutrina espírita. Por isso, temos, claro, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Uma das obras básicas da doutrina espírita, que se compõe de 5 obras, sabemos nós espíritas, né? E muitas vezes eu ouço as pessoas dizendo, né, fazendo aquelas perguntas: que livro você guardaria se fosse o único livro que te restasse na vida? O único livro que você pudesse ter na vida, que livro você levaria? Com relação à doutrina espírita, né, muitos dizem que seria o primeiro, o Livro dos Espíritos, pelas suas mais de 1016 perguntas e respostas. Outros dizem outros livros, mas eu guardaria o Evangelho. Eu guardaria o Evangelho, que, aliás, é realmente o meu livro diário. Porque no Evangelho está toda a moral de Jesus, explicada à luz da doutrina espírita. Claro que a primeira obra, não por acaso é a primeira obra, o Livro dos Espíritos, ele nos traz uma ideia grande e precisa da nossa vida física, da nossa vida espiritual, de como se dá a justiça divina, já nos ensinando como se dá a justiça divina na Terra, no plano espiritual. Mas o Evangelho, segundo o Espiritismo especialmente, ele é aquela obra que vem falar aos nossos corações. Ele é aquela obra que contém Jesus e que vem explicar mesmo aquelas partes do Cristo, da moral cristã, que nós não pudemos outrora como humanidade, e mesmo nós aqui nessa encarnação, muitas vezes, entender olhando apenas as Escrituras, os 4 evangelistas, por assim dizer. E o nosso Evangelho, a doutrina espírita, ele já começa nos falando do que é a essência da obra, de que ela trata, e nos lembra já na introdução que nós poderíamos dividir os evangelhos dos 4 evangelistas em 5 partes: a vida cotidiana do Cristo, as predições de Jesus, os milagres do Mestre, as palavras e ideias que deram sustentação aos dogmas da Igreja e, por último, os ensinamentos morais de Jesus. Nos explicando Kardec que os 4 primeiros seriam motivo de muita controvérsia entre uma ou outra religião, mas que esse 5º aspecto de estudo dos evangelhos, ele é incontestável, porque se trata da essência da moral de Jesus. E nós sabendo disso, nós sabendo que essa parte, tendo esse conhecimento, essa consciência de que essa parte do Evangelho, em nós estudando, em conhecendo a doutrina de Jesus, seria a parte mais importante, porque fala da essência da moral dos ensinamentos do Cristo, nós, claro, precisamos dirigir as nossas atenções, as nossas energias para o estudo dessa parte do Evangelho de Jesus. Mas o que nos surpreende na vida, muitas vezes, é que ainda que o façamos, ainda que nós dediquemos as nossas horas de estudo diário, muitas vezes, a entender a moral de Jesus, a estudá-la, a conhecê-la, a guardá-la, moral do Cristo, nos nossos pensamentos, usando de toda a nossa capacidade cognitiva, ainda que nós procuremos gravar até em nossa mente, em nossa memória, os ensinamentos do Cristo, porque temos que tantas vezes passar pela frustração
de não conseguir vivenciá-la. Por que ainda que nós aguardemos, e às vezes de forma perfeita, gravando lá os pormenores, onde estaria escrito, é esse ou aquele ensinamento do Cristo? Em qual evangelista? Em que capítulo? E até às vezes versículos. Sabe que pessoas, muitas, guardam até os versículos. Onde começa tal ensinamento, onde começa dentro desse capítulo, esse ensinamento, porque em um capítulo existem vários ensinamentos, onde começa tal ensinamento, em que versículo e onde ele termina. Muitas pessoas, em acreditando que aí está a salvação, guardam esses capítulos e esses versículos, cada um desses ensinamentos, com tal precisão que são capazes de repetir esses capítulos com versículos, nos dizendo onde começa e onde termina esse ou aquele ensinamento. Se nós conseguirmos gravar dessa forma as Escrituras, os Evangelhos, especialmente os 4 evangelistas, estaremos salvos? Seria essa gravação nas nossas mentes a garantia de que conseguiremos vivenciar esses ensinamentos em todos os momentos da nossa vida? O que vocês acham? É garantia? Por quê? A questão é, por quê? Que muitas vezes em momentos tão simples das nossas vidas, em questões que parecem tão até banais, nós escorregamos e nos desviamos de ensinamentos elementares. Não aqueles cuja moral está muitas vezes oculta no véu de uma parábola, as quais Jesus tanto se utilizava para nos ensinar aquelas coisas que ainda não poderíamos compreender na época. Mas, às vezes, nós nos desviamos em situações tão básicas dos ensinamentos do Cristo, mesmo tendo perfeito conhecimento de que Jesus nos ensinara de forma contrária às nossas ações. Por quê? Nós não veríamos esses grandes estudiosos, não apenas nós, porque nós já conhecemos boa parte dos ensinamentos de Jesus. Mas se bastasse nós gravarmos, nós não veríamos grandes líderes religiosos cometendo erros, às vezes, flagrados pelas mídias, pelas câmeras, erros tão primitivos, tão distantes dos ensinamentos do Cristo, mesmo com todo o conhecimento que eles detêm. E nós mesmos. Por quê? Há poucos dias, passamos pela 27ª Conferência Estadual Espírita do Paraná. E ainda que saibamos que a palestra pública nas casas espíritas é como que uma porta de entrada, um convite a que nós busquemos aprender mais sobre a doutrina espírita. Busquemos não abandonar as palestras públicas que nos trazem ensinamentos, reflexões, que não são dos expositores, claro, mas dos nossos superiores, que nos trazem para que nós possamos, todos nós, aproveitar dessa luz que é a presença dos prepostos, dos mensageiros do Cristo, mas um convite, como nos fez Joaquim, ao nos lembrar dos grupos de estudo, onde nós podemos, de forma mais aprofundada, estudar a doutrina espírita, sem esquecer, no entanto, de que não basta estudar, é preciso aprender a vivenciar. E mais do que isso, é preciso aprender e entender por que não conseguimos vivenciar. E essa 27ª Conferência Estadual Espírita nos fala da obra, em comemoração aos 160 anos, dessa obra, uma das obras do Pentateuco kardeciano, que é o Céu e o Inferno. Que ainda,
que a palestra pública seja essa porta de entrada da doutrina espírita, nós precisamos, às vezes, fazer essa reflexão, entender, pelo menos de forma incipiente, o porquê de não conseguirmos vivenciar essa doutrina de Jesus. E é importante que nós lembremos dos aspectos da doutrina espírita, especialmente os três principais aspectos da doutrina espírita, que muitas vezes pessoas, em não conhecendo a doutrina espírita, duvidam que ela seja uma religião, um conjunto de regras morais que nos conectam a Deus, que nos ligam a Deus pela própria etimologia da palavra religião. E ela o é, claro, pois que está alicerçada na moral cristã, nos ensinamentos de Jesus. Portanto, a doutrina espírita é sim uma religião. Pode sim nos conduzir a Deus, pelos princípios que nos ensina Jesus. Mas a doutrina espírita também possui o seu aspecto científico, estudado muito nessa obra O Céu e o Inferno. O aspecto científico que vem nos falar das leis que regem as relações entre a vida física e o mundo espiritual. As leis que regem essas relações, que ainda, por enquanto, não podem ser provadas, por assim dizer, pela ciência humana terráquea, mas que são leis alicerçadas em um estudo minucioso, sério e sem ideias preconcebidas. Estão essas leis alicerçadas à luz de nossa razão. E além desse aspecto, nós temos também um aspecto filosófico da doutrina espírita. Esse amor ao saber que a doutrina espírita também nos convida. O saber não apenas no sentido de conhecer Jesus, de conhecer os ensinamentos de Jesus, mas o aspecto filosófico da doutrina espírita também nos convida a nos conhecermos, para que nós possamos entender por que não conseguimos ainda vivenciar em plenitude os ensinamentos de Jesus. E é nessa obra, No Céu e o Inferno, que lembramos de um caso, na segunda parte da obra, de um espírito chamado Felicien, que Kardec resolvera invocar. Depois de sua partida, 4 meses, mais precisamente depois de sua partida, Kardec e sua equipe mediúnica resolveram invocar esse espírito. Mesmo porque, pelas circunstâncias de sua partida, e porque esse espírito, o Felicien, ele fazia parte daquele círculo mais íntimo de Kardec. E então, Kardec resolve invocar esse espírito pela sua equipe mediúnica esses 4 meses depois de sua partida. E Kardec começa descrevendo quem era esse homem aqui na Terra. Quem era Felicien antes de sua partida? E Kardec nos diz que ele era um homem rico, materialmente rico, instruído, de caráter são, obsequioso, ameno. Vejam quantas qualidades. E de honra irretocável. E Kardec termina dizendo, um verdadeiro poeta de espírito. Vejam quantas qualidades. E ele colocado ali, no meio dos espíritos sofredores. E mais ainda, mais do que sofredores, porque em sendo Felicien um homem rico, já depois de idade avançada, ele resolve ceder a especulações financeiras e arrisca a sua fortuna
nessas especulações e acaba por perder a sua fortuna. E pela sua idade avançada, ele percebeu que não mais, apesar de sua inteligência, de sua instrução, de suas habilidades, de seu talento, ele percebeu que não iria mais conseguir retomar a sua fortuna. E resolve deixar a Terra pelas vias do suicídio. E invocado pela equipe de Kardec, ele tenta dissimular quando a equipe pergunta de que forma ele havia partido, e as perguntas que se deve fazer para a confirmação de que se trata mesmo daquele espírito, ele tenta dissimular, não sem razão, algo como envergonhado, ele tenta dissimular a forma que partiu. Mas ele declara que já se tratara da a quarta vez seguida, que ele partia da Terra da mesma forma. E conclui dizendo: uma fatalidade. Caberia essa palavra de Felicien na sua escolha? Uma fatalidade. Nossas escolhas seriam fatalidades? Ou o exercício da lei derrogável do livre-arbítrio? Mas ele classificava a partida dele como uma fatalidade. E aí, em conversa com os espíritos superiores presentes, sabe-se que ele, Felicien, não precisava passar por aquela prova da falência financeira. Ele fora imprevidente. Ele já tinha o suficiente na Terra, não apenas em termos financeiros, porque ele era uma pessoa reconhecida por seu caráter. Ele já gozava do respeito e da admiração das outras pessoas. Ele era instruído, estável, mas ele arriscara toda a fortuna dele em especulações. A própria imprevidência o colocara naquela situação. E ele sucumbira a quarta vez, sem precisar passar por aquela prova. E o mais interessante é que, apesar de ele sucumbir no seu coração pela falência financeira, ele realmente iria precisar passar na vida por situações que o induzissem à ideia do suicídio. Dores. Não é isso que passamos? Dores, aflições. Às vezes, o vazio existencial, a perda de sentido da vida. Mas ele adiantara pela própria imprevidência a situação que iria lhe dar a ideia do suicídio. Essa era a prova de Felicien. Ele precisava resistir na nova oportunidade que estava tendo aqui na Terra. E veja que oportunidade. Respeitado, querido, rico, inteligente, instruído. Porque muitas vezes trazemos o desenvolvimento cognitivo à inteligência, mas a vida não nos oferece as circunstâncias, a oportunidade da instrução, da formação. Por isso vemos pessoas, às vezes simples, em lugares tão financeiramente, materialmente pobres, mas pessoas de inteligência privilegiada, sem a oportunidade de ter recebido a instrução naquela encarnação. Mas ele recebeu. E ainda assim, mais uma vez, sucumbiu. Que lições nós podemos trazer
desse exemplo que nos traz Kardec, nessa evocação desse espírito? Que lições nós podemos trazer de Felicien para a nossa vida? Como podemos relacionar o fato grave de ainda estarmos na Terra, com todo o conhecimento que já possuímos, ainda estarmos no sentido de não nessa encarnação, mas no sentido de repetição das nossas encarnações? Que lição nós podemos trazer de Felicien em comparação às nossas vidas? Para entender por que é que também nós não conseguimos vivenciar de forma mais ampla os ensinamentos morais de Jesus. E vejam que os Espíritos dizem que ele, Felicien, teria uma nova oportunidade na Terra, numa próxima encarnação, mas que ele teria que passar por circunstâncias especiais, dolorosas, que o suscitasse a ideia novamente do suicídio. E ele precisaria resistir. E vejam que eles dizem, os nossos superiores que se manifestam ali, que ele já tinha muitas qualidades. Lembram de como Kardec o classificou? Caráter são, obsequioso, sereno, um homem equilibrado, instruído, de perfeita honradez, um poeta de espírito. Ele já tinha muitas conquistas, mas sucumbia naquelas dores. Em suscitando a ideia do suicídio, ele cometia. Que lições daí nós podemos tirar? Que comparação nós podemos fazer com as nossas vidas? Por que ele não conseguia? Ele não era um homem religioso, nos diz Kardec, como nós somos, ou não estaremos aqui. Ele não ligava muito para a vida futura. Ele não se preocupava muito, claro, com essa vida depois da morte física. A vida que chamamos de além-túmulo. Ele não se preocupava muito com essa vida, mas ainda assim tinha tantas qualidades. Por que sucumbia sempre? Porque nós sucumbimos sempre nos mesmos erros. Porque nós acreditamos, assim como ele, em classificando a própria escolha como fatalidade, nós muitas vezes culpamos as situações da vida, as oportunidades que a vida nos oferece, nas circunstâncias das nossas vidas, ou mesmo na nossa vida de relação com os nossos irmãos, familiares, nossos irmãos mais próximos ou mais distantes, nós culpamos essas situações pelas nossas ações e reações, e não pelo nosso padrão comportamental. Porque é isso que ele fez. Ou será que nas 4 vezes seguidas em que sucumbiu à ideia do suicídio, o Felicien, nas 4 vezes, será que a razão dessa ideia que ele teve e cometeu o suicídio, todas foram pela falência física, financeira? Ou será que essa era a resposta, o padrão de resposta que esse espírito dava diante das dores da vida? E qual é o nosso padrão? Nós temos consciência de quais são os nossos padrões? Diante do que a vida nos oferece, com essas oportunidades que nós chamamos de dores, sem, claro, reconhecer que são muitas vezes legítimas e outras vezes, claro, são aquelas dores que buscamos voluntariamente, assim como ele fez, sem nenhuma necessidade, com tudo que já tinha, arriscar tudo que conseguira,
em especulações, esses tormentos voluntários, como Kardec classifica, como a inveja, os excessos de toda a ordem, as nossas imprevidências, são esses tormentos voluntários. Mas e essas outras dores, que em analisando, nós percebemos que não temos uma relação direta com a causa delas, mas elas aparecem nas nossas vidas, qual a nossa reação? Ela vem em função da circunstância, uma doença incurável, uma dificuldade financeira, uma dificuldade de relacionamento, um abandono afetivo, a perda de um amado, de uma amada. Mesmo as dores mais fortes, as mais legítimas, qual é a nossa resposta? Essa resposta é em função do acontecimento ou essa resposta é apenas a demonstração do nosso padrão, que nós estamos repetindo encarnação atrás de encarnação, recebendo novamente a oportunidade de voltar à Terra para refazer experiências até que, como os Espíritos ensinaram a Felicien, nós possamos vencê-las em nós mesmos. O estudo aprofundado desses nossos padrões e da causa, das raízes desses padrões dentro de nós, é essencial, irmãos, para que nós consigamos vivenciar Jesus. É preciso como que consigamos limpar as terras dos nossos corações, para que elas, as nossas terras aqui dos nossos corações, em não sendo mais aquelas do pedregal ou dos espinhos que sufocam a raiz, que ela possa, em sendo terra fértil, render frutos 100, 60, 30, mas que possam render frutos. Por isso é preciso que nós estudemos a nós mesmos. Em atendendo, num atendimento fraterno, como nós chamamos na doutrina espírita, um certo irmão, ele que tinha a ideação suicida, também foram encaminhados até nós, e ele estava firme no seu propósito. Porque, dizendo ele havia perdido o sentido da vida. Já estava no segundo ou terceiro, não me recordo bem, relacionamento conjugal, e perder aquela que ele considerava a escolhida por ele, pelo seu coração, aquela que lhe orava e pedia a Deus, gostaria de uma companheira assim. E ele me dizia que enxergava nela, que via nela todas as qualidades que ele sonhava em alguém para dividir a vida. Mas ele tinha um vício. Ele bebia. E não sem ouvir diversas vezes o pedido dela para que ele parasse. Um dia ele meio que passou da conta, segundo ele, cercado por alguns amigos, e claro, sem que ele perceba, por alguns amigos espirituais, ou não exatamente amigos, né? Ele passou da conta. E em voltando para casa, ele me contou que a esposa, a companheira, reclamou com um pouco mais de veemência daquela situação, desnecessária, pois que eles tinham tanto para viver de forma melhor, mais em paz, mais saudável. E diante da reclamação dela, ele perdeu o equilíbrio e agrediu a esposa fisicamente. Bastou uma única agressão. Ela saiu de casa, o deixou sozinho, para retornar no dia seguinte e dizer que não havia mais nenhuma possibilidade de eles permanecerem juntos, um minuto sequer. E ele dizia, como eu fiz isso comigo mesmo? Como eu destruí o que eu demorei tantos anos para conseguir?
Como eu pude perder aquela a quem eu pedi tanto a Deus que aparecesse na minha vida? Como eu pude ser tão imprevidente em passar da conta? Eu tinha experiência, eu sabia até onde eu podia, segundo ele. Eu sabia até onde eu podia ir na minha bebida alcoólatra. É alcoólica, né? Mas a gente sempre chama de alcoólatra. Eu sabia até onde eu podia ir para que eu não perdesse o meu controle de nível, mas eu perdi. Portanto, eu não me perdoo. Eu vou sair dessa vida. E decidido. E eu estou estudando as formas, mas eu resolvi vir aqui a pedido de um amigo. Ele não era espírita. Que me falou dessa casa espírita e disse que aqui eu podia ouvir algo que me dissuadisse da ideia. Então nós dissemos a ele: quem sabe você não encontra algo dentro de você mesmo que possa dissuadi-lo da ideia? Como você se vê? E ele tentou explicar-se como profissional, pessoa, disse: não, não. Como você se vê na eternidade? Então ele parou e disse: é mesmo, né? Eu acredito na eternidade. Que tal a proposta, dissemos a ele, de nos imaginarmos como viajores dessa eternidade? Criados simples e ignorantes, saídos das mãos do Criador, simples e ignorantes, mas com a sua lei, do Criador, de Deus, escrita lá no fundo de nossa consciência, a nos dizer que essa jornada seria capitaneada, liderada pelo nosso livre-arbítrio, que nos torna falíveis, mas também perfectíveis, segundo as nossas próprias escolhas. Que tal, irmão, nós nos vermos como esses viajores da ignorância à angelitude, das sombras à luz, pelas nossas próprias escolhas? Eu nunca havia pensado nisso. Mas eu acho que eu cheguei nas trevas e daqui eu não saio. Daqui onde? Daqui onde? Como seres imortais? De que sombra você fala? E ele disse: das sombras de mim mesmo. Eu não me perdoo. E eu disse a ele então: mas se nós somos criados simples e ignorantes, rumo à angelitude e à libertação que Jesus nos propõe, será que nesse caminho nós conseguiremos fazer todas as escolhas de acordo com as leis de Deus? Será que nós conseguimos acertar todas as vezes? Será que algum de nós consegue sair desse primitivismo, dessa ignorância até a angelitude, sem erros? Difícil, né? Disse ele. Impossível. E o que nós precisamos? O que nós precisamos para exercer o que você não consegue? Ele disse: o que eu não consigo? Eu disse a ele: mas você não disse que não consegue se perdoar? Ah, sim, é verdade, eu não consigo me perdoar. E por quê? Não sei. E eu disse a ele: vasculhe seu coração. Que sentimento, ainda que possa ser difícil de reconhecer, ainda que sejam aquelas obscuridades das nossas almas, aqueles pontos negros, cuja a confissão a nós mesmos nos geraria certo incômodo, vergonha. Por isso são imperfeições até mesmo veladas de nós mesmos. Busque no seu coração por que você não se perdoaria. E ele parou e disse: sabe, a minha vida toda eu vim de uma família muito pobre, de pai alcoólatra, de mãe ausente, e eu lutei muito e disse que eu construiria uma família certa, correta, que eu seria absolutamente correto no meu trabalho. Eu sempre procurei fazer tudo de forma correta. Eu nunca me perdoei errando. Mas diante da proposta que nós lhe fazemos de se reconhecer como espírito, viajor da eternidade, você
não acha que deveria se permitir o perdão? Quem sabe ela já o perdoou. Não para que você se torne novamente companheiro dela, mas como irmão. E ele disse: que sentimento me faria não perdoar a mim mesmo? Eu disse: sim, é essa a pergunta. E nós guardamos no silêncio, por alguns minutos, até que ele disse: meu Deus, agora eu entendo. É o orgulho. É o orgulho que está me impedindo. Eu nunca me permiti errar. Eu sempre me acreditei infalível. Meu Deus, é orgulho. É por isso que eu não estou conseguindo me perdoar. E sabe, agora eu percebo, esse é um padrão que vem permeando a minha relação, não só com ela, espera, as outras companheiras que perdi. Orgulho. Meu Deus, como eu pude ser cego durante todo o tempo, tanto tempo. E o mentor dele, que estava ao lado dele, deu um sorriso e balançou a cabeça na nossa direção, como que agradecendo. Uma luz se fez dele e ele parecia começar a se libertar de uma grande sombra, o orgulho, que o impedia de ver que o seu padrão de não perdão não se manifestava apenas da vida de relação dele com os outros, mas até com ele mesmo. O padrão comportamental dele diante dessas dificuldades que a vida oferecia a ele era o não perdão, ainda com o conhecimento das palavras do Cristo. Não 7, Simão, mas 70 vezes 7. Ainda assim, ele não perdoava e não entendia por quê? Porque não havia acessado a raiz, o sentimento base. O sentimento base. É isso, irmãos, que nós precisamos acessar em nós. Em verificando qual é a nossa resposta comportamental, emocional, psicológica, aos eventos que a vida nos oferece como oportunidade de redenção, de resgate, de expiação e de provação, nós, em reconhecendo esses padrões que nos perseguem por nossa própria escolha e não por fatalidade, nós precisamos observar nesses padrões qual é o sentimento base. É isso que nós precisamos buscar. É só dessa forma que nós conseguimos nos libertar de nós mesmos. Qual é o sentimento base, o alicerce dessas minhas respostas padrão diante das oportunidades que a vida me oferece, de transformação e redenção? Qual é o sentimento base? O sentimento que precise ser renovado ou desenvolvido. Qual é o vício moral ou físico que precisamos identificar? E em identificando os nossos vícios morais e físicos, nós precisamos ir mais fundo e descobrir qual é o sentimento base que dá essa sustentação para que nós possamos dar essas respostas distantes das leis soberanas da vida quando essas oportunidades nos aparecem. Há algum tempo atrás, lemos algo muito marcante, o qual gostamos de citar sempre na nossa fala, que nos impactou muito. Na época, faz muitos anos isso, nós lemos que uma pessoa morria de problemas relacionados à fome na Terra a cada 3 segundos, mas que uma pessoa morria na Terra, à época desse estudo, que foi capitaneado pela ONU, por excessos alimentares, a cada 1,5 segundo.
1 segundo, a cada 3 morria uma por falta de alimentos. 3 segundos. E a cada 1,5 segundo morria na época, talvez até mais, por problemas relacionados aos excessos alimentares. Com relação a nós, quando cometemos esses excessos, qual é o sentimento base que precisa ser corrigido ou qual é o sentimento base que precisa ser desenvolvido? Agora vocês. O que vocês acham? Opiniões. O que precisa ser? Porque nós podemos precisar desenvolver, transformar, melhor dizendo, um sentimento base, quando, por exemplo, eu tenho a oportunidade dentro da família, e é geralmente lá, que nós temos a oportunidade de conviver com alguém que nos causa até repulsa, embora a relação consanguínea. Muitos de nós têm isso na família, e às vezes não entendemos por quê. Relações adoecidas em vidas pretéritas que recebem novas oportunidades de refazimento das relações, em bases do amor, mas nós ainda sentimos aquela repulsa, aquele ódio muitas vezes. É um sentimento adoecido. O sentimento base, a reação qual é? Não, perdão. Sentimento base, ódio. Adoecido. Eu preciso transformar. Mas às vezes, esse sentimento base, para corrigir essa estrutura de nós mesmos, os nossos sentimentos, é um sentimento que precisa ser desenvolvido. E no caso daquelas pessoas que são, vamos dizer que elas tenham as qualidades do Felicien, que sejam pessoas instruídas, que sejam pessoas amenas, obsequiosas, de caráter são, perfeitamente honradas, e que ainda assim cometem excessos alimentares. Apesar de tantas qualidades morais e até intelectuais, tantos talentos, e ainda assim cometem os excessos alimentares. Qual é o sentimento base que vocês acreditam que precise ser desenvolvido? Ninguém tem ideia? Pode estar. O que precisa ser desenvolvido para dar sustentação a essa transformação? Para que eu consiga olhar a comida e dizer: eu preciso de você. Porque esse corpo somático, esse aparelho que Deus me emprestou, é esse instrumento sagrado à minha redenção. Você é alimento. É o combustível para que eu permaneça encarnado. Mas eu preciso fazer bom uso de você. Porque corpo, você em sendo esse instrumento sagrado, eu vou tratá-lo com todo cuidado, com todo carinho, para que eu consiga levá-lo até onde Deus permitir e eu consiga concluir a obra de minha própria redenção. Que sentimento base é esse? Quem falou? Alto amor, Glaucia. Alto amor. E Jesus ensinou a gente a se amar, foi? Como é o mesmo nome do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo? Ana Maria. Tá vendo, gente? Vocês viram que é estudo? Que coisa linda, né? Ana, muito obrigado, Ana Maria. Amai ao próximo como? A si mesmo. Como a nós mesmos. Eu preciso me amar, é? E quando eu me cuido, quando eu cuido do meu corpo físico, que é instrumento da minha redenção, sem esse instrumento sagrado, eu não conseguiria expiar os meus débitos, liquidando com as leis soberanas da vida, nem conseguiria desenvolver as virtudes necessárias que eu pudesse sonhar com esferas de vida superior. Como eu não cuidaria desse corpo? Por que eu não cuido desse corpo? Porque eu não dou atenção ao desenvolvimento do amor
por mim mesmo. E vejam que Jesus nos diz que jamais seremos salvos sem o amor ao próximo. Mas que esse amor que nós somos capazes de dar ao próximo é tão somente o amor que nós somos capazes de dar a nós mesmos. Amar ao próximo como? Aí eu reclamo daquele que está fumando. Poxa, você não tem consideração comigo? Eu não fumo. Mas ele não tem com ele. Ele não tem com ele. E da mesma forma, do tabagismo, das drogas, das bebidas alcoólatras, mesmo aquelas de final de semana. Um bom vinho. Eu não sei de onde tirar esse bom vinho, né? Claro, é bom sempre lembrar, especialmente para aqueles iniciantes da doutrina espírita. A doutrina espírita não proíbe absolutamente nada. A doutrina espírita esclarece. E, acima de tudo, nos lembra do livre-arbítrio. Nós somos os artífices, os arquitetos de nossa felicidade e de nossas dores. Depende única e exclusivamente de nós. Mas agora, irmãos, para encerrarmos a conversa da noite, nós já sabemos que Jesus é o nosso Salvador, que Ele é o grande médico das nossas almas, que o seu Evangelho é esse caminho seguro, esse farol que nos liberta de nós mesmos. Mas também sabemos, pela nossa doutrina espírita, que não basta que conheçamos Jesus. É preciso que vivenciemos Jesus. Que para consigamos fazer isso, nós precisamos encontrar em nós quais são as nossas respostas diante das oportunidades que a vida nos oferece em aflições, em dores, e em reconhecendo esses nossos padrões, ao invés de repeti-los encarnação após encarnação, como fez Felicien, que possamos ir mais fundo, buscando o sentimento base que dá sustentação a essas nossas respostas, e que possamos nos utilizar da maior potência de nossas almas, a nossa vontade, para que nós possamos transformar esse sentimento base adoecido e desenvolver aqueles que nós precisamos, para que finalmente, em nos reconhecendo todos nós já portadores de virtudes, possamos nos libertar de nós mesmos e sonhar um sonho concreto da nossa libertação da matéria. Kardec nos oferece no capítulo 3 do nosso Evangelho a certeza de que todos nós, espíritos mais sensíveis a esses terríveis acontecimentos que nós vemos na vida cotidiana, nós que já nos sensibilizamos diante de tanta maldade, de tantas dores, que essa sensibilidade, nos diz Kardec, é um indício claro de que somos espíritos exóticos. Exóticos não no sentido de extravagância, mas no sentido de estrangeiros. Estamos aqui como degredados de mundos que já estão muito, muito mais adiantados do que a Terra, mas esses nossos padrões, essa nossa teimosia em não trabalhar os nossos sentimentos base, nos trouxeram degredados para esse mundo tão inferior chamado Terra. E que daqui podemos nos libertar. E é para isso que veio Jesus, de nós mesmos, aspirando por vidas em mundos superiores. Basta que nós nos conheçamos melhor a nós mesmos e trabalhemos as terras dos nossos corações para que elas sejam
a terra fértil, a receber a semente, que é a palavra, é o Evangelho, e que ele dê frutos. 100, 60 ou 30, mas que possamos iluminar as nossas vidas e de todos aqueles que nos cercam com o Evangelho de Jesus e os nossos corações transformados. Uma feliz noite a todos e até o nosso próximo encontro. O nosso agradecimento ao Armando pelo seu trabalho, pelas reflexões que nos trouxe, que nos orientam, né? Que saiamos daqui levando conosco essa noção de responsabilidade que cada um tem perante si e perante Deus, acima de tudo. Obrigado, meu querido Armando Menezes. Nós vamos encerrar a primeira parte das atividades com uma prece, em seguida passaremos aos passes. A gente gosta de lembrar que o passe não é obrigatório, evidentemente. E os que vão tomar o passe, por favor, pedimos que aguardem sentados, que todos serão chamados. Vamos então agradecer a Deus e ao Mestre amado Jesus pela oportunidade, pelas reflexões da noite, pelas responsabilidades de que somos lembrados para que sigamos a nossa jornada em busca de melhores dias, que sejamos capazes de nos conduzir de acordo com aquilo que já detemos, com o conhecimento que já temos. Que a paz de Deus nos acompanhe no retorno aos nossos lares, que o Mestre assista aos nossos familiares, aos nossos amores, e que sua paz permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.